Moçambique, boa noite, mundo. É assim que inicia mais uma edição do programa Debate Político, hoje dia 22 de janeiro do ano de 2023. E hoje, como tem sido aqui na casa, vamos fazer uma análise exaustiva de temas que terão marcado a semana. E para análise desses assuntos, recebo em estúdio Augusto Pelembe e também Camilo Silva, para que juntos possamos fazer de forma, portanto, exaustiva uma análise mais aprofundada dos temas que terão marcado a semana. Pelembe, muito boa noite e bem-vindo ao debate político. Boa noite para si, Isaac, para o meu par do painel, o Camilo, em especial aos estimados telespectadores, e agradecer a Deus pelo dom da vida. Muito bem, Camilo, bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, Isaac. Boa noite, Pelembe. Boa noite, caros telespectadores que nos acompanham domingo sim. E esperamos que a gente consiga, de certa forma, responder às questões trazidas pelo Isaac. Muito bem, já está aqui o meu painel e vamos, portanto, antes de irmos ao encontro dos temas, hoje vamos falar sobre a TSO e também do incremento dos salários mínimos, portanto, pelo Conselho do Ministro. Também vamos fazer uma análise sobre as viagens, ou seja, a viagem efetuada pelo chefe de Estado nos Emirados Árabes Unidos. Também esta novidade, que este país vai financiar Moçambique 800 milhões de dólares para a reabilitação da N1 em parte. Pelembe, qual é o seu ponto prévio para esta noite? Bem, eu quero agradecer a vossa televisão. Foi uma das televisões que me ajudou a colocar a minha insatisfação por causa da via Josina Machel na Machava, entre Coca-Cola até a Matolagar, porque estava intransitável. E o mais agravante é que aquela via já sofreu várias remodelações e que não surtiram efeito. E continuávamos nós, como eu sempre digo, a nadarmos. Os nossos carros estão a ser barcos até então e nós como peixes a nadarmos. E o vosso canal esteve lá comigo, denunciamos e graças a Deus há uma boa nova. A ANI, que é a responsável pela reabilitação daquela via, já se pronunciou. A partir de amanhã, segunda-feira, vai começar as obras da reabilitação. Isso também é um sinal de que as autoridades assistem aos programas da vossa televisão e também, enfim, tomaram vergonha na cara para sentir o sofrimento que todos matolenses, todos que vivem na Machava, Matolagar, quilômetro 15, Salala, Bedem, todos aqueles que vivem ali sentiam dia após dia. Mas também quero lamentar a situação da via dali de Mafuiane, Namash, concretamente distrito de Namash, de Boana, distrito de Namash. A estrada está em péssimas condições. Ou seja, até aquilo que o colono deixou, nós não estamos a ter um mínimo ou as condições de manter. Aquela estrada é a estrada nacional número 2. E se olhares para as potencialidades do país em termos do turismo e olhar para a Suazilândia, que é o país que deve usar aquela via para entrar em Moçambique. Suazilândia não tem praias. Moçambique tem como turistas potenciais os da Suaz. Mas como eles virão para Moçambique se temos uma via que está de qualquer, está totalmente destruída? Há secções que já não têm nem alcatrão. Então eu gostaria que o ministro das Obras Públicas, o senhor Mesquita, o próprio chefe do Estado, o governador Paruque da província de Maputo, usassem das suas viaturas, não viaturas do Estado, viaturas que eles compraram com seu dinheiro e usassem aquela via para sentir o que nós sentimos. Porque o que está a acontecer é que aquela via está abandonada e muita gente, para o desenvolvimento, para a sua vida econômica, para os seus negócios, dependem daquela via. E hoje aquela via tornou-se cemitério ou destruidor das nossas viaturas. Mas também é o problema das fronteiras, não é? Eu tenho a concepção ou a visão de que uma fronteira é igual a uma casa de banho nas nossas casas. Chama-se cartão de visita de uma casa. Fronteira, na minha opinião, é um cartão de visita. Todo mundo, quando entra nas nossas fronteiras,
deve ter como espelho daquilo que vai encontrar dentro do país. Eu passei pela fronteira de Goba na semana passada, aquilo me enjoou. Eu entrei na casa de banho, está cheio lá de blocos, sanita toda estragada, tudo de qualquer maneira. E eu questionava, até o próprio edifício, Isaac, aquele edifício é do colono, o colono nos deixou aquele edifício. E fiz uma comparação com aquilo que está em Erssano Garcia. Também aquele edifício foi o colono que nos deixou. Não sai água, não tem gerador, quando não tem eletricidade, não há energia ali. Então, qual é o futuro que nós queremos? O que é que nós queremos de Moçambique se nós queremos deixar as nossas fronteiras de qualquer maneira, as vias de acesso que levam a pessoa a entrar para Moçambique de qualquer maneira? Só para lembrar, na fronteira de Ressano, dali ao sair da fronteira da África do Sul, já tens como visita a estrada esburacada. Chegas na casa de banho e não sai água. Um furo de água custa 200 e tal mil meticais. O quanto Moçambique faz na fronteira de Ressano Garcia? Quanto Moçambique faz na fronteira de Goba? Quanto Moçambique faz na fronteira de Namaz? Acho eu suficiente para colocar uma boa sanita, um bom furo de água, uma estrada bem alcatroada, para que tenhamos orgulho, sabes? Dói você ir buscar alguém e dizer vai para o meu país. Ao chegar ali, a pessoa já sente que estou a entrar para uma coisa que não vai trazer grande sucesso. Porque muito de nós que vemos de negócio, de pequenos negócios, a gente traz pessoas para atrair para investimentos, mas já quando entram ali, sentem o peso daquilo que vai encontrar. Muito bem, obrigado, Pelembe, pelo ponto prévio. Camilo, você, qual é o ponto prévio para esta noite? Bom, nós não temos que olhar para o país que tudo está mal, também temos que olhar para coisas boas. Nós temos agora um jovem que, por exemplo, criou uma plataforma de estudo em que tem muitos visitantes nessa plataforma de estudo, onde podemos encontrar exames e exercícios de resolução. Chama-se Phil School e quem quiser pode aceder a isso e poder ter acesso a tudo que é exames e exercícios da 10ª e 12ª classe. Temos também a notícia que o gás de cozinha baixou, 5 meticais o quilo, então é também uma boa nova. O Pelembe só vê coisas mais, quando vem para o programa só vem carregado nos bolsos de coisas mais. Mas nós temos que olhar também que as dificuldades que o próprio país, principalmente nos últimos 10 anos, 8, 10 anos, foi assolado. E é por isso que chegamos a encontrar muitas dificuldades em poder resolver algumas questões. Também saudar o camarada presidente Guebuza, completou 80 anos, é um governante que passou por nós e deixou muitas coisas pelos quais podemos orgulhar. Muito bem, obrigado. Esses foram os pontos prévios dos nossos convidados. Vamos sim olhar para o tema que vai nortear o nosso debate de hoje. Vamos ver a questão do incremento do salário mínimo anunciado semana finda pelo Conselho de Ministros. Mas existem prós e contras tanto este incremento do salário tanto mínimo para agentes do Estado. Vou assim, Pelembe, como é que avaliou esta decisão do Conselho de Ministros incrementar tanto o salário mínimo, que vai subir para mais de 8 mil meticais, antes era 4 mil e alguns meticais. Como é que olha para este incremento? Será que dá para puxar a carroça? Bem, Isaac e telespectadores, é assim, esta notícia vem depois de uma semana em que o governo disse que ia diminuir o salário ou o vencimento dos órgãos de soberania ou das chefias. E eu fiquei um pouco preocupado, porque em algum momento não fazia sentido
ou não faz sentido até hoje dizer que vai se mexer o salário do chefe do Estado, principalmente, e não vai se mexer os outros salários até a base. Porque, se for já olhar, o salário do chefe do Estado é a referência para os outros salários. E a partir do momento que vai se mexer, ou que está-se a mexer o salário do chefe do Estado, em cadeia, vai se mexer o chefe de todos. É o que aconteceu. E não é verdade mesmo, que houve aumento para todos de 105, de 90, que é por cento. Não é bem verdade, porque se fores olhar e fazeres a comparação das tabelas do TSA, do primeiro TSU, do segundo TSU, do terceiro TSU, do quarto TSU, eu já não sei se esse é o quinto ou sexto, mas se fores olhar as tabelas e fazer a comparação, vais perceber que o que estão a dizer aqui agora é o que disseram no passado, porque se for já lembrar, Isaac, a primeira tabela em junho ou junho do ano passado sempre demonstrou que quem ganhava 4 e pouco passava para 8, quem ganhava 5 passava para 10. Eu não sei qual é a novidade aqui, qual é a coisa nova, principalmente nesses que ganhavam o salário mínimo. Aí está bem, mas para os técnicos N1 e os outros escalões, o que aconteceu é que a tabela que saiu em dezembro ou novembro veio a diminuir os salários de todos. E isso, na minha opinião, é grave, porque, por um lado, o Estado levanta a bandeira de ter trazido uma tabela que trouxe a diferença, mas também, do outro lado, deixou vários funcionários públicos numa situação de penumbra, porque hoje, se fores a ver, ainda não se pagou os salários desse mês, mas também, se perguntares a alguém quanto é que você ganha, a pessoa não sabe. Desde julho do ano passado, o funcionário público, na verdade, não sabe quanto é que ganha, porque um mês recebe isso, outro mês não recebe. Um mês recebe retroativos, uma parte de retroativo, outro mês já não recebe. Um mês recebe 50, outro mês vai receber 49 ou 45, porque houve uma falha aqui ou uma falha acolá. E o que me deixa preocupado também é que esses funcionários, muitos se envolveram em empréstimos no banco. Já tinham feito matemáticas daquilo que é o futuro das suas vidas. Desculpe, mas o que estamos a assistir é que nós temos um governo desorganizado que está a desorganizar a economia das famílias, está a desorganizar a vida das pessoas. E há uma retórica, há uma linha que estão a defender que o governo moçambicano recua no projeto Tsu porque não tem dinheiro. E eu não tenho essa concepção. Porque quando se projetou o Tsu e se lançou o Tsu, o presidente da República, o ministro Maliani, o ministro Tonela vieram dizer que havia cabimento orçamental. E oscilava em 19 mil milhões de meticais e que havia condições de pagamento durante 6 meses. E os pagamentos, a maioria só começaram em dezembro. Agora, nem passou 2 meses, o mesmo governo vem dizer que já não tem dinheiro e que dependia do pagamento ou ajuda de doações dos doadores internacionais. Isaac, cá entre nós, moçambicanos, você vai cozinhar chima na tua casa, esperar carrilho do vizinho? Não existe isso. Então, são essas atrapalhoadas que o nosso governo nos prima. E isso é preocupante porque não pagaram 13º, alegando que era o peso do Tsu. E isso balançou um pouco a economia do funcionário público. E até hoje ainda não pagaram o salário normal, ordinário. Já estás a imaginar como é que as pessoas estão a viver. Então, são essas situações que, Isaac, olhando para este triunfalismo que o Ministério das Finanças ou o governo veio trazer ao consumo público, me parece que nem eles, o governo, nem o ministro, o vice-ministro que veio ao público
trazer essa notícia, não estava seguro naquilo que estava a dizer, porque daqui a 20 dias ou um mês vamos ter várias outras incongruências. E há um dado que estamos já a levar dano leve, Isaac. Há uma promessa, ou havia uma expectativa dentro das Forças de Defesa e Segurança de receber os retroativos. E não receberam até hoje. Nenhum elemento das Forças de Defesa e Segurança recebeu retroativos. E agora, com essas diminuições, aquela expectativa, aquele valor que eles estimavam receber, já não vão receber. Muito bem. Então, num país que estamos a viver uma insegurança em Cabo Delgado, estamos a ver problemas de sequestros, de assaltos, mortes sem nenhuma explicação. E em contramão, o governo não valoriza com salário aqueles que, bem ou mal, mesmo não tendo melhores condições, dão a vida pela defesa da pátria, não estão a ser dado o devido respeito. Então, espero que o ministro Tonela, o presidente da República, o comandante-geral da Polícia, o senhor Mangrácio, do Estado-Maior, a ministra do Interior, o ministro da Defesa, ponham a mão na consciência e valorizem as Forças de Defesa e Segurança, porque estamos aqui hoje, seguros aqui, numa estabilidade perfeita, é graças a esses homens. Obrigado, paguem Augusto. os retroativos, Obrigado, Augusto paguem Pelende. os salários a tempo e hora, para que eles também cumpram os seus compromissos a tempo e hora. Muito bem, Camilo, que análise que faz sobre este assunto que está à nossa mesa? Houve aqui um anúncio do Conselho de Ministros em que disse que haverá uma redução de 20% para salários de altos dirigentes do Estado. E também sobre este incremento do salário mínimo para agentes do Estado. Como é que avalia também, olhando para aquilo que defende o MDM, que opõe-se a esta redução? Bom, o MDM, quando na Assembleia da República vem defender que a inconstitucionalidade da redução salarial, tem a sua razão, porque o salário é um dado adquirido. Uma lei não é para ir para trás, a lei é para frente, não é? Então, se a pessoa adquiriu aquilo que lhe é, digamos, que é seu, não lhe pode ser retirado em termos de constitucionais, não é? A lei não permite isso. Se a tabela salarial definiu que eu, Camilo, passo a receber 37 mil meticais, é esse meu salário, ninguém pode me retirar isto. Mas acontece que nós temos que perceber neste processo que a questão da tabela salarial única é um processo que, digamos, que estava em estudo para poder criar condições, essas condições que o Pelema aqui está a dizer que a intenção do governo é dar boas condições ao funcionário de Estado, ao funcionário público. E foi nesta perspectiva que se criou esta tabela e houve digamos, esta fixação de salário, de novos salários. No entanto, quando vamos implementar estes salários, na sua realidade, vimos que há uma incompatibilidade naquilo que é o orçamento do Estado para poder cobrir os valores envolvidos. E nesta ordem de ideias em que estamos na experimentação, digamos, desta tabela salarial única para podermos encontrar um modelo que satisfaça, que esteja ao nível do funcionário público. A primeira medida que foi tomada foi a redução dos salários dos altos funcionários de Estado, inclusive o do chefe de Estado. Agora, nós temos que entender primeiro, para nós podermos perceber esta questão, qual é o fosso que é criado nisto, quando se publicou os salários, tanto do Presidente da República, da Presidente da Assembleia da República, dos ministros,
deputados, etc., nós temos que perceber qual é o fosso que estes salários têm em função aos outros salários subsequentes que vêm para trás, não é? E é a partir daí é que a gente pode fazer uma análise de dizer que efetivamente esta tabela não vai de encontro com aquilo que era a perspectiva do governo quando criou ou quando veio à tona para poder melhorar a vida do funcionário público. É isto que nós temos que perceber. E, efetivamente, com esta redução de 20%, olhamos que o fosso entre todos os dirigentes e funcionários diminuiu, digamos, consideravelmente. É aí que nós temos que olhar que, pronto, efetivamente a tabela salarial veio harmonizar, não criar um fosso muito grande entre os funcionários, digamos, em diversas carreiras que a tabela salarial vem ali elencar. É isto que nós temos que olhar e parabenizar o governo que consegue dar o braço a torcer quando vê que uma coisa está mal. É o que a oposição não consegue perceber. É que o governo neste momento está a fazer uma ginástica muito grande, primeiro, para satisfazer o funcionário público. Devíamos louvar este princípio, em que o Pelemba aqui acaba de dizer que o funcionário fez empréstimos, fez etc. e tudo mais, mas fez empréstimo com que salário? Com o salário incrementado, esse salário da tabela salarial única. É que já, esse salário. Deixa-me acabar, deixa-me o raciocínio. Pagaram o salário. Deixa-me o raciocínio. Posso acabar meu raciocínio? Vamos deixar o caminho. Posso acabar meu raciocínio? Muito obrigado. Então, o que eu quero dizer é que não sou muito apologista em que o funcionário público, muito antes de receber o salário, foi a correr fazer o empréstimo. O que eu quero dizer é que, se calhar, pode ter havido, há muitos funcionários que fizeram empréstimos com os salários antigos. E, neste momento, com os salários que a tabela reflete, eles estão à altura de pagar e ainda sobrar muita coisa para aquilo que é a vida social deles. Não faz sentido vir aqui a oposição tentar mostrar que todo mundo, quando viu coisa, foi a correr para o banco. Não é possível. Não é possível isso. Primeiro, a aprovação bancária leva o seu tempo. E é um processo, mesmo na instituição em que a pessoa pede documentação para ir fazer um empréstimo, é um processo. Estamos em janeiro. Uma coisa que foi aprovada em dezembro. Como é que você hoje vem dizer que não, já tem empréstimos feitos? É uma pura mentira. É mais uma campanha de desinformação que a oposição traz para aqui. Mas eu não quero entrar para esse barulho. O que me interessa neste momento é perceber que, independentemente desta subida e descida salarial na tabela única, nós encontramos ainda alguma satisfação nos salários que ali estão. É isto que nós temos que pegar. Se efetivamente os funcionários públicos não estivessem satisfeitos com aquilo, mesmo com esta reviravolta aqui, ou esta volta de alguma redução nos salários, se eles não estivessem satisfeitos, nós havíamos de perceber pelo descontentamento deles. E isso não está a acontecer. Quem está a fazer confusão com isto é a oposição, porque diz que não pode. Claro que não pode. Tem toda a razão quando diz que quando o salário foi fixado não pode ser reduzido. Eu concordo com isso, mas nós temos que perceber primeiro como é que o orçamento do Estado é suportado, como é que a folha salarial dos funcionários do Estado é suportado. O governo faz uma ginástica muito grande na recolha de receitas para poder cobrir esta questão dos salários. Então, olhando para isto, os diversos órgãos do Ministério das Finanças olham para aquilo que o governo consegue coletar e olham para aquilo que tem que cobrir em termos. É isto que nós temos para não voltar, para que não se falhe nos salários. Como diz o Pelem, o governo neste momento não quer falhar com os salários. E não quer falhar com os salários, o que tem que fazer? Tem que olhar para aquilo que são as receitas e para aquilo que eles têm que cobrir. E neste momento, com esta ginástica toda que o governo está a fazer, que eu
louvo, porque só erra quem está a fazer, porque aqueles que não fazem nada não erram, só falam, tipo papagaios. Neste momento, só erra quem está a fazer as coisas. E quem está a fazer as coisas é o governo. O governo está a trabalhar, está a ver os erros, está a consertar os erros para chegar a um bom porto. É isto que nós temos que olhar. Muito bem. Camilo, Moçambique é um dos países com menor portanto, salário mínimo a nível da África subsaariana. Com este incremento, acha que, olhando para aquilo que é a portanto, conjuntura econômica atual, acha que esse dinheiro vai de encontro com a nossa realidade? Acima de 8 mil meticais. 8.752, se não me engano, não é? Acima de 8 mil meticais. Eu não digo que o salário... Não há salário que chegue neste momento, mas nós temos que olhar para aquilo. 87% de subida salarial é uma percentagem considerável. Foi um bom passo, um esforço que o governo fez. Então, é isso que nós temos que olhar. E olhando para o caminho que o governo tende a ir, acredito que ainda vai subir. É isso que nós temos que olhar. É isso que nós temos que aplaudir. O esforço que o governo faz na questão de satisfação do funcionário público. Subida de 87%, eu acho que sim, é considerável. As pessoas podem fazer mil e uma perguntas, mas por que só agora? Porque se tivesse havido subidas anteriores, se calhar o salário mínimo já estaria, se calhar, acima do que está estipulado neste momento. Sim, já estaria. Mas foi feito agora. É isto que nós temos que aplaudir. Foi feito agora e olhamos para o governo e dizemos, sim senhora, não foi um incremento como sempre foi das outras vezes, 200 meticais, 500 meticais. Foi um incremento de quase 100%. Muito bem, obrigado. Pelo outro aspecto que não se levantou no Conselho de Ministros é a questão da revisão dos subsídios de representação dos altos agentes do Estado. Como é que olha para este cenário? O vice-ministro, o Sr. Mpisa, não se pronunciou sobre os subsídios, nesse caso, de representação. Bem, este é o maior problema que nós vivemos. Se for já ver o pronunciamento do vice-ministro, veio trazer esses novos dados, que a maioria não são novos, mas trouxe mais confusão na cabeça das pessoas e pouco esclarecimento daquilo que vai acontecer. Se for já olhar, vais para a Europa, por exemplo, vais para Portugal, está lá quanto é que ganha o Marcelo Rebelo de Sousa, está lá quanto é que ganha o António Costa, está lá quanto é que ganha o presidente do Parlamento. Não há teatro, não há nada de escondidas para sabermos quanto é que ganha o fulano, qual é o subsídio. Está tudo claro. Você entra no portal e investiga quanto é que ganha o presidente da República de Portugal, está ali claro. Agora, em Moçambique, tudo é feito nas escondidas. Se nós dissemos, como propala o Camilo, que a Frelimo é um partido transparente, é um governo transparente, mas por que não dizem quanto é que o chefe do Estado ganha? Por que não mostram quanto é que um deputado ganha? Por que não mostram quanto é que um ministro... Nós queremos saber. Esses subsídios de integração, de atavio, sei lá, qual é outra coisa para nos escravizar, onde é que está? Então, são esses cenários que deixam claro que este governo não é sério. Isaac, nosso governo não é sério. Sério, não tem nada de seriedade. Porque a partir do momento que há uma comunicação do Estado, ninguém pode ficar com dúvidas, meu caro. Mas essas comunicações sobre o Sul deixaram os moçambicanos mais confusos. E há uma coisa que Camilo não está a levar em consideração. Não é possível, depois de tantas aprovações na Assembleia da República, de tantos reajustes, só hoje é que o governo percebeu que não tem dinheiro. Só hoje é que o governo percebe que não tem condições. Alguém, eu questiono, será que ouviste alguém dizer que, ou ouviste o governo dizer que o PLM, o MDM que nos obrigou a implementar o TSU? Não! O governo, de livre e espontânea vontade, veio ao público dizer de viva voz que tinha um projeto que ia mudar de forma histórica os salários da função pública. De forma histórica.
O governo, através da boca do presidente da República, do ministro Maliani, disseram que era uma mudança astronômica, que íamos viver uma nova fase. Agora, o que estamos a viver é uma confusão. Então, eu espero que este governo ponha a mão na consciência e perceba as consequências que advém. Não é verdade, Camilo, que as pessoas estão felizes. Vai ao Hospital Central, marca uma operação para você sentir que os médicos já ainda estão em greve silenciosa. Vai meter queixa numa esquadra para sentir que a polícia está de greve silenciosa. Vai na função pública tratar um documento para você sentir que aqueles funcionários estão insatisfeitos. Talvez, como você é do partido, é da OJM, sei lá, é chefe, quando chega lá, esteja um fórum privilegiado. Mas nós, que somos cidadãos comuns, quando chegamos temos que filar, temos que sofrer. Nós sentimos na pele essa insatisfação que o governo está a criar dentro da função pública. Camilo, há uma greve silenciosa. Há uma greve... Eu disse que concordo contigo, eu disse que concordo com o MDM quando se insurge na questão da descida salarial. Eu disse isso logo no princípio, quando comecei o meu discurso. Sim. Agora, tu não venhas aqui com ladainhas a tentar incendiar o país com esse teu discurso de que função pública, hospital, etc. O que estou a tentar dizer aqui é que o governo está a tentar fazer um equilíbrio naquilo que é o orçamento em questões em questões salariais com aquilo que arrecada de receitas. É essa a nossa realidade. Mas um minuto só. Não sabiam. É uma realidade. Quando lançaram isso, não sabiam que não arrecada receita. É uma realidade. É uma realidade. O PIB de Moçambique, o Produto Interno Bruto, não tem capacidade para fazer face aos novos salários. Então os governos Desculpa uma coisa, tu preferes que os salários, a gente pague salários durante 6 meses, nesta tua perspectiva, em que cria satisfação Mas geral. Mas quem prometeu? Não foi o MDM. É o que eu estou a dizer. O MDM pagou 13º com capacidade financeira. O que eu ia fazer neste momento, arrecadação para a tua satisfação, o que eu ia te dizer neste momento é que eu como governo, se eu fosse governo, como está a fazer o governo, não só dava a mão palmatória neste volte-face que está a fazer em relação à tabela salarial, como também dava mão palmatória na questão dos técnicos. Eu já falei aqui em programas anteriores, ano passado, que nós tivemos técnicos que seguraram este país. Nós tivemos técnicos capazes de fazer coisas. O que está a acontecer neste momento é que o governo, o Ministério das Finanças e etc., não conseguem, se calhar, culpabilizar esta trafolhice toda que está na tabela salarial. O Presidente da República comprou este projeto da tabela salarial, que veio falar como falou, como tu dizes muito bem, o Presidente da República que falou. Sim, o Presidente da República que falou. Porque este projeto foi vendido ao Presidente da República nos moldes que foi vendido. O Presidente da República tem uma cadeia de funcionários para poder fazer com que projetos de governação andem. Não é o Presidente da República que tem que ir pôr certo, errado nos projetos. Por isso é que nós temos técnicos. O que aconteceu neste momento é que os nossos técnicos falharam. E não sei o que custa vir a dizer, um minuto só, não sei o que custa os nossos ministros, ou o primeiro-ministro mesmo, vir a dizer que, olha, efetivamente os nossos técnicos falharam. O que está a acontecer neste momento, vamos fazer digamos, não é um arranjo, mas vamos equilibrar as coisas para que a gente não falhe daqui para frente. É isto que tinha que vir a acontecer. O Presidente da República comprou o projeto. E o Presidente da República comprou o projeto, claro, que veio, encheu o peito, viu que aquele projeto é um projeto, como tu dizes, como é que tu disseste, é um projeto de... A tabela salarial ia ser o projeto de governação, sim, não é? De bandeira. E o Presidente, claro, que ficou entusiasmado, porque os teus técnicos lhe venderam o projeto. É isso que nós temos que ter em conta. Agora, neste momento, digamos, eu também diria que o Presidente da República devia vir, efetivamente, a pedir desculpas a todos que estão envolvidos nisto. Porque, neste momento, há pessoas magoadas, há pessoas descontentes, mas nós não podemos inventar a roda.
É isso que nós temos que ter em conta. Agora, mas há uma questão. Eu entendo, Camilo, e a realidade é essa. A insatisfação é generalizada. Mas por culpa das políticas implementadas. Eu sempre defendi que o projeto do Sul é um projeto viável, é um projeto muito bom, que é criar um equilíbrio em termos salariais na função pública. Mas eu sempre defendi que nos modos, ou olhando para a conjuntura e para a realidade do nosso país, nós não estávamos em altura de forma imediata a implementar o projeto. Por quê? Nós produzimos menos, consumimos mais do que produzimos. Isso já é um sinal de que tu não tens capacidade para fazer face a pagamentos salariais. Ou seja, como eu dizia, você fazer estima na tua casa, confiar no carrilho do vizinho. É o que nós tentamos fazer. Mas há uma coisa que pode se fazer, porque já está feito o projeto, tem que haver uma solução rápida e imediata para não criar uma insatisfação no seio da função pública. Sabes, há muita gordura dentro da função pública. Há muita gordura. Sabes, muitas das vezes as pessoas não entendem quando eu defendo. Um ministro, quando chega, agora houve remodelação dos secretários de Estado, vice-ministro. Você vai ver, vai ter que se comprar um carro novo. Vai ter que se alugar uma casa, comprar mobília nova. Qual é a necessidade? Se muitos que assumem aqueles cargos já têm um carro particular dele. E o seu antecessor já deixou um carro ali, mas ele não pode usar porque é superstição. Não pode usar a cadeira porque a cadeira está enfeitiçada. Não pode usar a secretária porque tem que ser mudada. Então, são essas questões, é dinheiro que vai ser ganho. São muitas gorduras. O chefe tu, Peleme, só para secundar o que estás a dizer. Só para secundar o que estás a dizer. O maior problema no governo, eu acho que é efetivamente, vou usar uma palavra, que é transparência. Para nós não termos essas questões todas que estás a levantar, o governo devia ser transparente. Está a perceber? Devia trazer tudo aquilo que o governo gasta, primeiro aquilo que o governo consome, que leva, e depois aquilo que gasta. Para nós não temos muitas perguntas, como essas que tu estás a ter. É isso que eu acho que tinha que acontecer. E neste momento, o que nós temos que fazer é encontrar soluções para ajudar o governo. Mas eu estou a trazer. Nós temos que encontrar soluções para ajudar o governo a não criar essas interrogações todas que tu estás a trazer. Mas as soluções que eu Então, avanço para o teu governo... Para o nosso governo. Não é meu, é o governo da Frelimo. Isaac, não faz sentido o chefe do Estado vai inaugurar uma bomba de combustível em Cabo Delgado. Tem lá o presidente do município, tem administrador, tem secretário permanente, tem secretário de Estado, tem governador, tem o diretor provincial. Tu não podes perceber qual é a comitiva que ele leva para lá. Os gastos que são feitos. Ou seja, nós temos um Estado despesista, gastador. Não sei se está a perceber. São essas gorduras. Formações, seminários, apenas para tirar o dinheiro do Estado. Viagens para aqui e para colar, formações no exterior. Tu não percebes o quanto o Estado ganha com formações, com viagens desnecessárias. Ou seja, se nós queremos um Estado que possa olhar, porque essas despesas, hoje, estamos a tirar uma parte do orçamento, o maior bolo do orçamento para pagar salários. Onde é que vamos apanhar dinheiro para fazer estradas? Onde é que vamos apanhar dinheiro para dar ensino de qualidade? Então, é esse contrassenso que nós temos que debater aqui e procurar. O governo tem que repensar nisso, não basta andar a sustentar vagabundos, andar a sustentar amigos, andar a sustentar sequazes com dinheiro do Estado. Sabes, aquele dinheiro são os nossos impostos, somos descontados. Somos descontados e esse dinheiro tem que se fazer valer. Obrigado, não pode... Não, só peço mais um minuto. Há funcionários do Estado que estão com bolsas de estudo, dizem que têm bolsas, não estão a trabalhar, não estão sentados nas secretarias a trabalhar, estão em casa,
Hein? Ia receber todo mês o salário. E muitos até já terminaram a formação, mas continuam em casa e a receber sem fazer nada. Não estão a produzir. Eu acho que nós, a função pública, o Estado, a ministra da Administração Estatal, Ana Conwana, o primeiro-ministro, deve se sentar e se fazer um estudo da produtividade, como o Estado produz a sua mão de obra, olhar e começar a tirar as gorduras e nós vamos ver que o país vai andar. Sabes, há um exemplo que eu sempre dou, Camilo não vai gostar, mas é real. Quando David Simango assume o município da Beira, estava lá o Chivavíssimo Xangade. E Chivavíssimo Xangade, o município da Beira, estava entregue a Deus dará. Até aqueles buracos, aquelas covas, chamavam-se chivavices. Eu vivia lá, não é uma coisa que eu ouvi dizer, eu via lá, havia fecalismo a céu aberto. Quando David Simango assume, começa a fechar o cerco, o controle cerrado do pagamento das taxas, dos impostos. Ou seja, as pessoas pagavam, mas ia no bolso das pessoas. E o município não tinha dinheiro para fazer face aos desafios do cidadão. Quando David Simango aperta o cerco, as pessoas começam a pagar. Eu me lembro que os mercados da Beira, geravam 40 mil meticais, às vezes por semana. Quando David entrou, apertou o cerco. De 40 por semana passou a 300 a 500 mil meticais. Veja essa diferença. Mas por causa do cerco, ou seja, o dinheiro saiu do circuito fora do controle do município, passou para dentro. É o que tem que acontecer no governo central. Voltamos com o seu pensamento, mas sim, vamos observar um brevíssimo intervalo. Voltamos no piscar do olho. Até já. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, mas deixam da gente. As nossas casas não tem onde dormir, não tem nada. É água só. Se paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe se paga nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como mil, seja mais humilde. Pela una risana, quem pela
Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Queremos ir embora, Isaac. Voltamos com o debate político depois de um curtíssimo intervalo. Voltamos nesta segunda parte com a viagem do chefe de Estado à Ásia, ou seja, esse país asiático, aos Emirados Árabes Unidos, onde esteve na semana finda com o seu homólogo, portanto, daquele país asiático. Vamos fazer uma análise sobre esta viagem que o chefe de Estado fez àquele país. Começo consigo, Camilo. Como é que analisa esta viagem do chefe de Estado? Na agenda dele estava lá, portanto, a questão do terrorismo na província de Cabo Delgado e também a questão das energias renováveis. Como é que avalia? Bom, nós já tínhamos falado aqui no nosso... de salientar que o nosso programa já antecipava muitas das coisas e já tínhamos falado da questão, o chefe de Estado no seu informe anual, ele pôs em primeiro lugar a questão da segurança, a questão de Cabo Delgado, de terrorismo, desculpa. E eu acho que na mala do Presidente da República nunca deixa para trás esta questão de terrorismo. Ele está muito preocupado e engajado na eliminação do terrorismo no nosso país. E bate portas a países que podem, de certa forma, ajudar-nos na eliminação, ou pelo menos nesta luta contra o terrorismo. E mais uma vez, parabenizar o chefe de Estado neste sentido, em que leva na sua mala a questão da luta contra o terrorismo. Por aquilo tudo que o nosso país está propenso em termos econômicos, eu acho que sim, o Presidente da República tem que estar preocupado com isso, o Presidente da República também tem que estar preocupado com aquilo que todos os moçambicanos choram. Não digo que quando as pessoas gritam hoje a Estrada Nacional está no estado que está, há prioridades, porque se nós olharmos para aquilo que, por mais que a gente ponha a Estrada Nacional em condições, enquanto há destruição de uma zona do país, para mim cria confusão. Eu acho que, de certa forma, fazer 2 ou 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo é um pouco complicado quando há falta de recursos. Investiu-se muito na questão de terrorismo em Cabo Delgado desde 2017. O início, quando começou-se a investir na questão do terrorismo, investiu-se muito no terrorismo, pediu-se ajuda a vários países e isto, em termos logísticos, é muito dispendioso, e é aí que o Presidente da República acabou por ficar, e o Presidente da República e o seu governo acabaram por ficar sufocados. Esta questão de ir aos Emirados Árabes Unidos e num espaço pequeno, foi em outubro, se não me engano, e está a ir agora, e pode ir quantas vezes forem necessárias para poder buscar recursos para poder lutar contra o terrorismo. Eu e acredito que os 30 milhões de moçambicanos apoiam esta questão, apoiam a iniciativa do Presidente da República. Sim, é muito importante que o Presidente da República vá lá reforçar esta questão da luta contra o terrorismo. Também não é menos em que ele também vai lá à busca de soluções para a Estrada Nacional número 1. Nós não temos que, já não é uma questão de reabilitação, é uma questão mesmo de construção, e se calhar o governo pode nos surpreender com um novo projeto de Estrada Nacional. Então é só aguardarmos e vermos aquilo que este governo tem ainda por fazer nestes 2 anos e poucos, e vamos ter boas surpresas para a satisfação do povo moçambicano. Muito bem, Pelembe, os usuários da N1, portanto,
parece que o seu pesadelo está para o fim, porque este país asiático vai financiar portanto, a reabilitação de parte da NU, financiou já até março, Moçambique poderá ter mais de 800 milhões de dólares. O que isso significa para o nosso país? Bem, à primeira vista até parece que a situação está controlada e a situação está boa. Mas já há questões de fundo que devem ser levantadas. Não basta pensarmos ou querermos fazer as coisas, mas as coisas também têm que ser feitas com bases para não termos problemas futuros. O chefe do Estado viaja para Emirados Árabes Unidos pela segunda vez. O que me deixa preocupado é que houve grandes eventos fundamentais, como o do Conselho de Segurança, a tomada de posse, o chefe do Estado não foi, teve outro evento de escala internacional, que quem devia dar as caras mesmo era o Presidente da República, pautou pela ausência, mas para um fórum empresarial, porque o convite foi um fórum empresarial e não foi uma visita oficial de Estado, mas uma visita a trabalho, que é uma reunião de empresários, o chefe do Estado foi lá. Ele pode ter até boas intenções, mas nem sempre as boas intenções são fiáveis ou são construtivas para o futuro. Porque isto é um país. O presidente Inúcio não está a ir lá representar sua casa, ou sua família, ou o Partido Frelimo. Está a ir representar o país, que este país já teve consequências das más decisões dos nossos dirigentes. Ora, vejamos. A primeira abordagem sobre a Estrada Nacional número 1 foi do Banco Mundial. O Banco Mundial tinha 400 milhões para financiar, no universo em que o governo precisava 900 a 1 milhão e 200 mil milhões para a construção da Estrada Nacional número 1. Cerca de 1.200 ou quase 2.500 quilômetros. Lembrando que cada quilômetro, segundo os dados atuais, cada quilômetro custa $1 milhão. Nós sabemos que a política monetária do Banco Mundial é muito apertada. Esses 400 milhões têm um controle interno e internacional através do Banco Mundial. E isto quer dizer que a sua implementação deve obedecer de forma, de forma muito rígida as políticas nacionais e internacionais. Aí estamos juntos. Agora, a questão de fundo é este financiamento, este dinheiro que o presidente Youssef vai buscar nos Emirados Árabes Unidos, é uma doação? É um empréstimo? É o quê? E se for já olhar, quando se projeta uma estrada, há primeiro trabalho de como é que chama? Auditorias, há uma linguagem exata, estudo de viabilidade, consultoria, para saber o quanto vamos gastar, tudo que vai ser preciso. Onde é que está esse estudo? Porque nós somos um Estado fragilizado pelas dívidas ocultas. Somos um gato molhado com água quente que tem medo de água fria. Então, nós queremos saber a consultoria. O que é preciso para a construção da Estrada Nacional? O que a consultoria detectou? O chefe do Estado está a sair e buscar esses 800 milhões. Como é que nós vamos pagar? É para pagar. Qual é os juros? O que estamos a dar em troca hoje? No almoços grátis. Ninguém vai chegar a te dar, Isaac, eu não vou tirar $1 milhão de meticais te dar e dizer, és meu amigo, Deus te abençoe, tchau. Eu concordo contigo, Pelembe, desculpa interromper. Sim. Concordo contigo quando tu fazes essas questões todas. E é neste momento que nós temos que chamar a razão ao nosso governo, na questão de transparência. Porque, primeiro, se for um empréstimo como estás aqui a questionar, quem é que vai pagar? São os nossos impostos. E para nós pagarmos isso aí, através dos nossos impostos, nós temos que ter essas respostas todas que estás a trazer. A essas perguntas, a resposta para essas perguntas todas estás a trazer. Concordo plenamente contigo. Então, existe neste momento
existe neste momento a questão de que o governo tem que trazer à tona todos os elementos que nós precisamos saber de qualquer ato que o governo que envolva dinheiros, principalmente dinheiros que vêm de fora. Agora, olhando para aquilo que são os países árabes, Emirados Árabes Unidos, quando eles fazem um empréstimo, nunca vão atrás de taxas de juros, pela natureza daquilo que é... bancos islâmicos, não é? Exatamente, eles não vão buscar. Claro que, de certa forma, eles vêm para o nosso... querem entrar no nosso país de alguma forma para poder serem ressarcidos esses montantes que estão a desembolsar. É evidente que sim. Mas eu vou voltar aqui a dizer, vamos chamar o governo a trazer a transparência, porque nós precisamos disto. Nós estamos a precisar disto. O povo moçambicano clama por isto. Chega de Moçambique estar exposto pela negatividade na questão de dinheiros. Nós temos que olhar para aquilo, por exemplo, o Banco Mundial se desembolsa 400 milhões, né? de dólares. E tu bem disseste que a questão de justificativos do Banco Mundial são muito rígidas. Vamos olhar para aquilo que são as classificações de justificativos do Banco Mundial e vamos responder. Muito bem. Os nossos técnicos têm que ter capacidade. Não pode voltar a acontecer aquilo que aconteceu no fundo do NGD. Tem lá o fundo do... Calamidades. Exatamente. Não pode voltar a acontecer aquilo em que o Banco Mundial manda uma carta para o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro não pode ser surpreendido por incompetência de um técnico do NGD. Muito bem, Camilo, obrigado. Estamos Então, a lutar contra o tempo. Pelembe, a viagem de Filipe Nunes a este país está a trazer várias especulações. Um dos jornais da praça escreveu na semana finda que o chefe de Estado, portanto, está a usar estas deslocações para negociar uma solução extrajudicial com os executivos da Privivest, uma das empresas envolvidas no caso das dívidas ocultas. Qual é a sua relação em torno desta especulação? Está claro. É assim, eu acompanho muito a política internacional, brasileira, americana, portuguesa, agora me interessa dos países nórdicos também. O que eu sinto é que os presidentes, os chefes de governo, quando viajam, a sua agenda é conhecida e é clara para a sociedade, porque ele é chefe do Estado e esse Estado é o povo. E ele deve responsabilidade ao povo. Agora, o que está acontecendo em Moçambique é tudo é oculto, tudo tem que ser investigado, não há uma vontade política de chegar e fazer um briefing, explicar o A mais B, o que é que eles vão fazer. Agora, só para ver, o chefe de Estado, de repente vimos ali o filho dele. E está-se a negociar os 800 milhões que virão para Moçambique para a construção de uma estrada. E começa-se a levantar aqueles velhos problemas. Quem são as empresas que vão construir a estrada? Quem são os donos? Como é que vai se fazer o concurso público? Quem vai ser os beneficiários? Então, são essas questões de fundo que devem serem olhadas e o governo... A Frelimo está há 47 anos a governar o país. Não vamos dizer que o governo é um governo inexperiente. É um governo criança. Não, são 47 anos. Ou seja, não falta experiência, não faltam exemplos positivos e negativos para que a Frelimo tome como exemplo para não cometer mais. Agora, o presidente da República vai a Emirados Árabes Unidos, onde é o epicentro da desgraça dos moçambicanos por causa das dívidas ocultas e se encontra com as mesmas pessoas que no fundo promoveram o profundo sofrimento dos moçambicanos. O que é que nós vamos pensar? Mas ele trouxe o apoio para a questão da ENU, Pelembe. Mas é o que eu estou a questionar. Não precisamos nós vir aqui reclamar que ele tem que explicar aos moçambicanos se é dívida. Se não é dívida, é doação. Se é doação, qual é a moeda de troca? Amanhã, Isaac, nós vamos acordar, esse país está vendido. Talvez até já está. Mas vamos acordar, essas terras já não são nossas. Já estão entregues por causa desses negócios. Não há almoços grátis, meu caro. Camilo, não há almoços grátis. Os Emirados Árabes estão a dar 800 milhões
Há alguma coisa que vão ganhar? Ou estão a entregar catembe, ou estão a entregar inhaca, ou estão a entregar macaneta. Alguma coisa estão a entregar, mas que nos digam. Se é para o nosso benefício, então que nos digam. Não vamos nos encontrar em contrapessoa. Espero eu que o presidente Nunes, quando terminar o mandato, não faça o que Bolsonaro fez. Sair e fugir e ficar em Miami, nos Estados Unidos. Espero que ele não faça isso, com esse andar da carruagem. Com esse andar da carruagem. Porque o que acontece? Esses nossos dirigentes estão a cometer o mesmo erro de Jacob Zuma. O Jacob Zuma envolveu seus familiares, seus sequazes em negócios. Com a família Gupta, hoje Zuma, está ali a sofrer. Espero que o presidente Nunes não cometa os mesmos erros que o Guebuza cometeu a envolver o seu filho que hoje está sofrendo na cadeia. Que o presidente Nunes não cometa. Ou seja, é um filme que já assistimos com Joaquim Chissano e já vimos como termina. É o mesmo filme que assistimos com Armando Guebuza e vimos como termina. Está ali um Dambi na cadeia. Agora estamos a assistir o mesmo filme. Muito bem, obrigado. Será que os nossos dirigentes não têm capacidade de analisar e saber este filme? Tem começo, tem meio e tem fim. E já conhecem como termina. Obrigado, Pelé. Zé Eduardo dos Santos cometeu o mesmo erro. O João Lourenço está a cometer o mesmo erro. Camilo, em menos de 3 meses o chefe de Estado volta para Abu Dhabi e desta vez volta tanto com um financiamento para a reabilitação da N1. Mas surgem aqui algumas especulações. Um certo jornal da praça escreveu que o chefe de Estado foi lá para se encontrar com pessoas que, tanto com a empresa da Previvest, que está implicado na questão das dívidas ocultas. Como é que olha para essas especulações, para estas teorias que surgem depois da viagem do chefe de Estado a este país asiático? Bom, eu não gosto de entrar para o campo da especulação, mas olhando para aquilo que é e para aquilo que eu conheço o Presidente da República, não acredito que ele vá lá com agendas obscuras. Se efetivamente se encontrou com o grupo ou os dirigentes do grupo Provinvest, de certeza absoluta é para nós encontrarmos alguma solução e entrarmos a um bom porto para não termos algumas restrições naquilo que são as agendas do Presidente da República. Mas seria o chefe de Estado a fazer este trabalho ou a PGR que está em frente do processo das dívidas ocultas? Estamos a falar de duas coisas totalmente diferentes. Tu estás a falar em questões jurídicas, eu não estou a falar em questões jurídicas, em questões criminais, não estou a falar disso. Estamos a encontrar solução para limpar o nome do país. O Presidente da República tem essa função. Olha para aquilo que é o país dele, para aquilo que é o plano de governação dele e para aquilo que são os interesses da soberania. Para eu chegar até ali, se há um impedimento, se a Provinvest é uma nódoa no caminho do Presidente da República, por que ele não pode ir limpar essa nódoa? É isto que eu estou a tentar dizer. Eu não gosto de entrar muito no campo da especulação, mas olhando para aquilo que é o raciocínio do Presidente da República, acredito que ele está a olhar para a Provinvest como uma nódoa na governação dele, porque ele não está a encontrar soluções de investimento no país por causa desta nódoa. Eu estou a pensar assim, não quero entrar para o campo da especulação. Então faz sentido esta especulação desse jornal que não vou aqui citar o nome? Fazer sentido, não sei se faz sentido. O que estou a dizer é que se existe essa especulação e conhecendo o Presidente da República, o Presidente da República está preocupado com o desenvolvimento do país e neste momento ficamos refém durante um tempo de investimentos no país por causa desta nódoa. Muito bem, tenho então aqui é esta iniciativa que o Presidente da República pegou nela e disse não, se nós não conseguimos resolver isto em termos nas questões como tu estás a levantar, PGR, questões jurídicas e criminais, etc. Por que eu não vou lá e tento limpar esta nódoa e ver qual é a solução para a abertura dos caminhos de investimento no meu país? Obrigado, Camilo. Pelo bem poucos segundos, estamos mesmo acima da hora. Como é que olha para o pensamento do Camilo? 30 segundos apenas, estamos mesmo acima da hora. É típico de quem é da Frelimo, tem que defender os seus sequazes, mas nós estamos numa eminência de uma quebra ou de um afundar de um Estado de Direito, porque eu não sei porque que estão a atrasar esse processo das dívidas ocultas ou do chefe do Estado ir para Londres e responder.
E eu, sinceramente, como pessoa, como jurista, olhando para aquilo que é o chefe do Estado hoje, eu acho que hoje ele está coberto de imunidade, capaz de sobreviver em Londres, do que esperar para terminar um mandato que vai ser muito complicado para ele depois do mandato. Camilo bem sabe, é político, está há mais anos na estrada, na política, sabe bem disso. Quando aproxima-se as eleições, principalmente nos finais de mandato, a partir do momento que vai se saber quem é o próximo candidato, este atual perde automaticamente a pujança. Os engraxadores já não estão ao lado dele, vão todos virar aos canos para quem vai ser o novo timoneiro. Então eu acho que o chefe do Estado também, o presidente Nilson, tem que abrir os olhos. Muito bem. Talvez as pessoas estão ali a engraxar, a tentar lhe fechar os olhos. Se há algo que tem que responder, eu acho que ele deve ir agora, que está imbuído de autoridade, do que esperar, cozinhar, esperar o tempo que ele vai ser chefe do Últimas Estado. considerações Bom, internacionais. é chamar a atenção aos moçambicanos. O país não está bem, mas tudo depende de nós. O que estamos a colher hoje é aquilo que nós plantamos ontem. Aquilo que vamos colher amanhã é aquilo que vamos plantar hoje. Então, se nós queremos um Moçambique melhor amanhã, eu acho que nós temos que ir recensear, primeiro passo. Depois, no dia da eleição, ir mostrarmos a nossa insatisfação lá na votação. Não adianta ficarmos nas esquinas a reclamar, a insultar. O mais importante é demonstrar a insatisfação ali na urna. Obrigado. Camilo, últimas considerações. É efetivamente deixar o governo trabalhar, acreditar naquilo que o governo está a fazer, seja na questão da tabela salarial, seja na questão de diplomacia que o presidente Nilson vai buscar para fora, e olharmos para, por exemplo, as exonerações que aconteceram na semana finda, olhar que o governo está à procura de pôr a máquina a funcionar com outra dinâmica. Então é isto que para a satisfação, claro, do povo moçambicano. Então temos que olhar para isto e acreditar que o governo efetivamente quer trabalhar, quer trazer resultados e acima de tudo, em algumas situações, se calhar usar um termo não muito bom, atrás do prejuízo, e é isto que o presidente Nilson procura, dinâmica e resultados. Obrigado. Está tudo dito aqui no seu programa, nosso programa Debate Político deste domingo. Voltamos a cruzar caminhos próximo domingo, à mesma hora, aqui na televisão, que faz da sua visão uma realidade. Bom descanso, boa noite.